Seja bem-vindo a mais um Pausa, Café e Encontro. Esse é o nosso segundo vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março, e nós vamos para o devocional. O tema do nosso devocional é o encorajamento de Barnabé. Vamos lá? Primeiro eu vou ler aqui a nossa citação de John Maxwell, que diz: "O encorajamento é como acender uma chama no coração de alguém. Ele pode iluminar o caminho e guiá-lo para a vitória." Olha que coisa linda, não é verdade? Coisa boa a gente poder encorajar alguém a fazer algo que é necessário, não é? O nosso devocional de hoje está no livro de Atos, no capítulo 9, dos versos 20 a 28. O livro de Atos, só para contextualizar, foi escrito por volta de 63 d.C. por Lucas, o mesmo autor do Evangelho. A intenção do livro é relatar como foi o início da igreja. O conteúdo de Atos impacta significativamente a maneira como vemos cristãos interpretarem a forma da igreja hoje. Encontramos ali bases sólidas, como uma igreja que agrada ao Senhor deve ser estruturada e como seus membros devem agir no encorajamento mútuo e no trabalho abnegado da obra do Senhor. Por meio de grandes histórias de vida, somos impulsionados a imitar os homens e mulheres de Deus que no passado e na forma que serviram e amaram ao Senhor. Verdadeiramente, o livro de Atos é um livro que nos impulsiona e nos impacta a sermos uma igreja cada vez melhor, não é verdade? O verso 20 diz assim: "Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus." 21. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntaram: "Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocaram este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes?" Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas seus discípulos os levaram à noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Jesus. Vamos aqui agora para a nossa parte devocional. O tema do nosso devocional hoje é o encorajamento de Barnabé. Grandes obras quase sempre nascem do encorajamento silencioso de alguém. A história de Tolkien e de C.S. Lewis ilustra isso. Um escritor talentoso que precisou de um amigo que acreditasse nele antes que o mundo pudesse conhecer a sua obra. Sem esse incentivo, talvez algumas das histórias nunca tivessem sido contadas. A Bíblia nos mostra algo semelhante na história de vida de Barnabé. Seu nome significa encorajador. Ele viveu à altura desse chamado. Convertido logo após a ressurreição de Jesus, Barnabé demonstrou fé prática e generosidade. Em um momento de necessidade da igreja de Jerusalém, vendeu um campo e entregou tudo para sustentar os irmãos. Mas seu maior legado talvez tenha sido acreditar nas pessoas quando ninguém mais acreditava. Quando Paulo se converteu, a igreja teve medo de recebê-lo, por causa de seu passado. Foi Barnabé quem se aproximou, ouviu a história e o apresentou aos discípulos. Ao fazer isso, abriu um caminho para um ministério que alcançaria o mundo inteiro. Depois caminhou ao lado de Paulo nas primeiras viagens missionárias, servindo sem buscar destaque. Barnabé nos ensina que o encorajamento é uma forma profunda de amor cristão. Muitas pessoas ao nosso redor têm dons, vocação
e desejo de servir, mas permanecem paralisadas por medo ou insegurança. Uma palavra de apoio, uma presença fiel ou uma oportunidade oferecida pode mudar tudo isso. A igreja cresce quando aprendemos a ver o potencial que Deus colocou nos outros. Isso inclui acolher os recém-chegados, caminhar com eles até ajudá-los a encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. Nem sempre esse trabalho será visível ou reconhecido, mas ele é precioso aos olhos de Deus. O encorajamento verdadeiro não busca aplausos. Ele aponta para Cristo, que aprendemos com Barnabé a fortalecer pessoas, levantar vidas e servir com alegria, para que toda a glória seja dada somente ao Senhor. Hoje, transforme essa reflexão em prática. Vamos para a prática. Pense em 5 pessoas que você pode encorajar de maneiras diferentes. Primeiro, anote o nome delas e pense como você pode encorajá-las através de uma mensagem, através de uma ligação, através de uma palavra. Pense nessas pessoas. Pessoas da sua igreja, pessoas que convivem com você no seu local de trabalho, familiares seus. Encoraje-os nas situações que eles estão vivendo. Encoraje-os a colocar os seus dons, seus talentos em prática. Fortaleça-os em oração. E o mais importante, não esqueça de ajudá-los como suporte, sem esperar nada em troca, assim como Barnabé fez com Paulo. Barnabé foi suporte para Paulo, para que Paulo pudesse encontrar o caminho e chegar até os discípulos e assim continuar sendo usado pelo Senhor para que toda a sua obra, tudo aquilo que nós conhecemos hoje na igreja atual fosse possível. Deus usou a Barnabé e Barnabé se fez uma ferramenta hábil nas mãos de Deus. Agora vamos para o nosso momento de oração. Vamos orar por essas pessoas que nós anotamos o nome e pedir para que Deus nos ajude a encorajá-las e que também nós possamos colocar em prática aquilo que é a vontade do Senhor, que é sermos ferramentas nas mãos dele. Se você tem aí também pessoas que estão chegando na sua igreja, que precisam ser entrosadas, que precisam ser encaminhadas para os departamentos ou para aquilo que você entende ou percebe que é a aptidão dessas pessoas ou até que elas gostem de fazer, que você seja esse canal, que você seja uma pessoa usada por Deus, independente de posição ou cargo que você tenha na igreja. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque essa palavra de Atos, ela nos mostra como é importante trabalhos que muitas vezes não são vistos na igreja, não são aplaudidos, não são atraentes a muitas pessoas, mas que fazem total diferença no corpo do Senhor, ó Pai, no corpo de Cristo. Fazem total diferença para as pessoas que estão se achegando, para as pessoas que precisam de suporte, de apoio, que precisam ser creditadas, assim como Paulo foi por Barnabé, Senhor. Pai, que nós possamos entender esse exemplo de Barnabé e que todos os dias nós possamos, Senhor, fazer esse papel na vida das pessoas, de elogiá-las, de fortalecê-las, mas não para que o ego delas se inflame, não para que elas acreditem que elas são algo que talvez não sejam, mas para que elas sejam encorajadas a agir dentro daquilo que elas já são, Senhor, dentro daquilo que elas já sabem fazer de bom, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja como corpo de Cristo na terra, que a Tua igreja possa continuar sendo sal, possa continuar sendo luz para esse mundo que tanto precisa do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Abençoa aqueles que estão no caminho do trabalho, abençoa, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no carro, aqueles que estão em qualquer lugar onde esse vídeo, onde esse áudio possa chegar, ó Pai. Que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa, meu Deus, curar tanto de doenças físicas, quanto de doenças emocionais, doenças que nos travam, que não nos permitem, Senhor, viver a plenitude que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa vida, Pai. Que o Teu nome seja exaltado e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Eu oro ao Senhor pelos irmãos que pediram oração, Senhor,
no nosso último vídeo e também por aqueles que vão acessar ainda esse vídeo e que o Senhor os conhece, que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades e que o Senhor possa abençoá-los no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te agradeço. Amém. Chegamos ao final de mais esse devocional. Eu quero te agradecer por ficar até aqui, te parabenizar, na verdade, por mais esse dia, por mais esse exercício devocional na presença de Deus. Que você tenha um dia abençoado, que o teu trabalho possa ser próspero e abençoado e que você possa viver a plenitude do Senhor na sua vida, que você seja pleno no Senhor. Boa quinta-feira e a gente se vê amanhã.